Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, com enorme prazer de volta com vocês para nós fazermos um olhar, né? Olhar a perspectiva de como teremos o 2021 focado, claro, no agronegócio brasileiro, né? Na produção agrícola, dentro e fora da porteira. Para isso, nós estamos contando com a presença do professor Marcos Fava Neves, da USP e FGV, sediado lá em Ribeirão Preto, um especialista em agronegócio, um amigo do Notícias Agrícolas. Marcos, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. João, é um prazer conversar com vocês, viu? Que belo trabalho vocês fizeram em 2020, vamos estar juntos em 2021, se Deus quiser. Isso é muito bom ouvir, porque o professor Marcos, além da sua excelente capacidade de olhar o agro, né, brasileiro, também nos auxiliou, nos orientou em várias ocasiões de como a gente deveria montar esse veículo nosso aqui, o Notícias Agrícolas, para que fosse realmente, como a gente diz, né, o veículo do produtor brasileiro, e eu agradeço muito a sua força, o seu carinho para conosco, viu, Marcos? Um prazer, João, prazer. Muito bem. Para quem não conhece, o professor Marcos Fava Neves fica em Ribeirão Preto, né, lá na USP de Ribeirão, e também é professor da Fundação Getúlio Vargas, e uma das lideranças do agro, né? Apesar de jovem, é um homem que olha o agro brasileiro e empurra o agro brasileiro. Isso que é importante, é um patriota. Marcos, nós vamos fazer nesse instante uma avaliação de como foi o ano de 2020, uma coisa muito rápida, todo mundo sabe que foi um ano difícil, com estiagem, etc. Mas o importante é a gente olhar o momento atual, essa virada de ano, e olhar o 2021. Vamos começar por onde, Marcos? João, vamos falar primeiro rapidinho do 2020, fazer um resumo aí para as pessoas? Vamos nessa. Então vamos. Como foi o 2020 na sua visão? O surreal. Vou guardar bem esse ano, vai entrar para a história, né? Nos livros vão descrever o que foi 2020, dos lados positivos e negativos, né? Do lado positivo, esse avanço do digital, a produtividade do home office, as exportações, a renda recorde no campo, a safra recorde, o abastecimento que o setor conseguiu fazer em época de pandemia não parou, né? O crescimento, o investimento internacional, você tem muitas coisas positivas, as carnes que ganharam muito, os grãos, algodão, a própria cana, João, que falamos no início do ano, estávamos em pânico, né? O que podia acontecer com a cana, ela se recupera e termina o ano bem. E tem falar dos perdedores também, principalmente o pessoal da área de prestação de serviços, o pessoal de restaurantes, o pessoal de eventos e algumas culturas que sofreram bastante, tal como flores, leite, hortícolas, com muitas perdas. Então, assim, 2020 fecha como um ano muito positivo para o agro brasileiro, ganho de imagem, ganho de valor, geração de empregos, de oportunidades, mas nós temos que lembrar daqueles que não chegaram ao final, perderam suas empresas, não conseguiram, em virtude dos impactos negativos do isolamento que nós tivemos aí ao longo do ano, né? E realmente isso prejudicou bastante. Mas, no geral, ele termina como um ano extremamente positivo, João, para o agronegócio brasileiro. Pois é, e você sabe, né, Marcos, que o principal insumo para o agricultor, para o produtor de forma geral, é preço. E olha que engraçado, Marcos, eu fui olhar exatamente esta data de hoje em relação ao ano passado. Exatamente há 12 meses, nós tínhamos na soja, que é o carro-chefe da agricultura brasileira, preços girando, mal se sustentando em $9 por bushel. Hoje, nós estamos a caminho de $13 e se fala no meio do ano em $15. Como é que vai ser, né, a soja no ano que vem? Mas antes disso, vamos continuar olhando o presente, porque neste exato instante nós estamos com a possibilidade de vacinação anunciada pelo governo, e é importante que nós tenhamos as vacinas para que os nossos produtos não tenham obstáculos lá fora, né? João, o cenário que a gente tem que construir aqui para 2021, que é o que as pessoas querem ouvir, é o cenário de que tem vacina e no primeiro trimestre a gente consegue controlar o coronavírus e quem sabe a partir da metade do ano esse assunto faz parte do passado. Essa é a minha torcida e a minha aposta. Então, com isso em mente, nós devemos ter um belo ano, principalmente porque você tem recuperação
de crescimento econômico. Isso aí significa consumo, João, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil. O consumo que surpreendeu em 2020 pelas exportações, graças ao câmbio, e pelo Corona Voucher, que deixou o mercado interno extremamente aquecido, trazendo até inflação de alimentos, que é algo que ninguém falava que poderia acontecer no primeiro semestre. Ele promete ajudar bastante o agronegócio em 2021. Então, vamos trabalhar com esse cenário de que oportunidades serão criadas com a economia brasileira crescendo entre 3% a 4% e a economia mundial também crescendo entre 3% a 4%. Olhando isso, olhando as perspectivas das notícias que a gente cuida aqui do nosso veículo, do nosso site Notícias Agrícolas, eu perguntaria, professor Marcos, o agro brasileiro tem tudo para explodir em 2021? Explodir é uma palavra com duplo sentido, né? Ela pode ser extremamente negativa, houve uma explosão, e ela pode ser extremamente positiva no sentido de um crescimento explosivo. E eu vou pela segunda linha. Eu acho que a chance de ter uma explosão negativa, ela está muito centrada em cima da pandemia, continuar, novo isolamento. Como eu acredito que a ciência e esse número de vacinas que estão chegando já na porta vão vencer, eu vou para o outro lado, que é o lado do crescimento explosivo. Por quê? Já falamos na outra pergunta que você fez. O mercado mundial tende a crescer justamente pela volta do desenvolvimento econômico. Fora isso, nós temos o efeito asiático, que é estrutural, China comprando mais carnes, precisando de grãos também, porque recuperaram já parte do seu plantel de suínos, importando muita soja, muito milho do Brasil no ano de 2021. Nós temos também o clima, João, que ajudou, né? Graças a Deus, nós estávamos lá em outubro, você lembra? Em setembro, em novembro, muito preocupados, mas dezembro, se Deus quiser, janeiro, fevereiro, essas águas caindo vão permitir o Brasil colher efetivamente uma safra recorde, que é o que nós precisamos agora. O Brasil precisa de um choque de oferta para diminuir um pouco esse ponto que você comentou do preço do grão, porque ele está comendo muita margem do setor de carnes, de ovos, de leite, e ele pode trazer inflação de alimentos, que é o que nós não queremos. Então, nós sabemos que o produtor de grãos não precisa ter esses preços que estão aí hoje, e eles tendem a normalizar um pouco mais com uma super oferta brasileira, que é aquilo que nós acreditamos. Então, veja só, com grãos com bons preços, até porque muita gente já vendeu, né? Já pegou, já garantiu esses bons preços. Com as carnes, o driver de exportação que vai continuar, né? Nós temos um conjunto de fatores, o investimento vindo forte, agora com terras para estrangeiros, a questão logística funcionando bem, as ferrovias e todos os projetos que a gente está vendo sair do papel. Então, eu acredito, um ano também, João, se Deus quiser, com menos distúrbio político, não tem eleição, se Deus quiser, mais coordenação entre o governo federal e os governos estaduais, mais paz entre o governo, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, porque a sociedade brasileira precisa que 2020 entre para a história, não pelo coronavírus, mas pelas reformas que nós fizemos para deixar o país mais competitivo. Então, como eu sou otimista, né, e gosto de trabalhar num cenário de que nós temos que buscar as coisas, eu acredito que nós temos um 2021 explosivo do lado bom. Brasil fazendo reformas, economia crescendo, agricultura vindo com safra recorde, exportação recorde, produção interna, geração de oportunidades, e é isso que eu estou vislumbrando. Eu começo 2021 com boa expectativa, João. Otimismo, né? Agora, professor Marcos, veja, é bom sempre eu lembrar isso aos nossos telespectadores, aos nossos usuários aqui do Notícias Agrícolas, que o professor Marcos tem alguns pesos sobre os seus ombros, que é fazer as análises, não só para a USP, para a FEA, para a Fundação Getúlio Vargas, mas, de modo geral, para os agricultores. Ele tem o trabalho de pegar os números, compilar e projetar. E tal qual, né, Marcos, o surgimento da internet que revolucionou as nossas vidas e ninguém contava com isso, você muito menos imaginava que um dia nós teríamos que enfrentar uma pandemia. Não é só uma epidemia, uma pandemia que paralisou o mundo, que pânico. E, ao mesmo tempo, olha que loucura, ninguém podia imaginar que isso fosse impulsionar
o agro brasileiro, porque todo mundo passou a botar comida para dentro de casa, nos seus países, fazer estoques. Te chocou, Marcos? Como é que você sentiu tudo isso? Ô, João, acho que tem 3 momentos nesse ano que passou, né? O primeiro momento que nós começamos, se você lembrar, começamos com euforia também. Em janeiro, nós estávamos esperando o melhor ano, provavelmente do Brasil, com taxa de juro baixa, inflação sob controle, câmbio bom, confiança voltando. Aí veio a questão do vírus e nos levou para um segundo momento, que foi um momento de pânico. Eu acho que o pior foi entre o dia 15 de março e talvez passado uns 60 dias aí, talvez abril e maio, quando acreditávamos em não ter abastecimento, saques, desorganização do país, interrupção de cadeia produtiva, ameaça de greve em Porto. Você lembra o caos que foi isso? Né? O que vai fazer com o etanol? O que vai fazer com as flores? Estava todo mundo em pânico. Tem um conjunto de vídeos que nós gravamos, que vocês veicularam e que mostram isso daí. Aí a gente recupera a confiança, convive com muita dificuldade, com muita perda com o vírus e chega ao final de 2020, como eu disse, um ano surreal. Mas ele deixa, João, mais competitividade para o agronegócio brasileiro. Em que sentido? Nós perdíamos muito tempo com deslocamentos, perdíamos muito tempo com coisas que nós não acreditávamos que poderiam ser feitas online, perdíamos muito tempo e muito recurso das empresas com mega escritórios e uma série de coisas. Esses tabus, João, caíram no ano de 2020. As pessoas aprenderam que dá para fazer venda pela web, aprenderam a usar o Zoom, aprenderam a ficar muito mais produtivas. Eu pego, só dando o meu exemplo, eu fazia por ano, em média, de 100 voos. E esses 100 voos foram tirados da minha vida e foram transformados em hora de trabalho. E o 100 voo é deslocamento para o aeroporto, é check-in, é atraso de voo, é chegar tarde, é cansaço, é risco. Então, veja, é lógico que não vai acabar isso aí para sempre, mas ele não vai voltar a ser o que era, ele vai ficar no meio do caminho e a agricultura vai ficar muito mais competitiva porque ela aprendeu a usar o digital, ela aprendeu a usar o home office, ela aprendeu a usar aplicativos que estão conectando marketplaces, aplicativos de entrega, conexão direta produtor, vendedor. Foi um período de muita criatividade. Todas essas startups, né, que essa molecada ficou criando aí, que eu acredito que essa área, o Brasil é um dos mais competitivos do mundo, esse pacote tecnológico, João, está à disposição do agronegócio para 2021. Mas o pacote logístico, e se Deus quiser, o pacote reformista, para transformar o Estado brasileiro em mais eficiente, vão fazer com que a nossa agricultura tenha mais musculatura para alcançar o mercado internacional, e eu sei que você torce por isso, e eu também torço por isso, né? Muito que bem. E olha, nós estamos fechando o ano com uma notícia extraordinária, que eu e você acreditamos que a essência de tudo, de um sistema, de um governo, é criar empregos. Resolve-se o mundo, as atribulações do mundo com geração de emprego, aí a gente gera paz e harmonia. E nós estamos gerando quase mais meio milhão de empregos em novembro, número, né, em novembro em relação a dezembro, número extraordinário. Antes de nós falarmos e continuarmos com a nossa visão otimista do 2021, quais são os perigos que a gente pode incorrer novamente de ser surpreendidos, sei lá o quê, esse novo mutante do coronavírus, do diabo A4? O que nós temos que ficar com o pé atrás, Marcos? Vamos lá, João. Eu fiz uma brincadeirinha aí que são alguns Cs que nós temos que prestar atenção aí no ano que vem, né? Sim. Então, a maioria deles eu estou um pouco mais confiante do que eu estava, mas eu diria assim, Marcos, seleciona os 2 piores. O C do Covid, que nós temos que monitorar e torcer para que ele não volte, já falamos disso, eu acho que nós vamos vencer a partir do primeiro trimestre. E outro C, João, entre os mais preocupantes para mim, é o C do câmbio. Por que o C do câmbio? Porque eu acredito que, em este cenário que eu tracei contigo para 2021 acontecendo, o real se valoriza, tá? Então, eu acho que para o produtor brasileiro, esses 2 vêm em primeiro lugar. O terceiro C de preocupação é o C do clima. E esse, como já falamos, ele melhorou agora, mas nós não devemos esquecer que não podemos ter frustração da segunda safra de milho. E ela vai correr mais riscos
porque ela vai ficar mais atrasada. Então, ela vai estar mais exposta aos momentos de maior chance de não chover adequadamente. Então, eu diria que o clima seria um ponto para a gente também se preocupar, mas não na magnitude do câmbio e do Covid, mas pertinho. E aí a gente pode dizer alguma coisa também de China, comportamento da China nesse próximo ano, como é que vai ser? Mas aí, João, eu não estou tão preocupado. Tem gente que fala que a China vai construir um acordo com os Estados Unidos, porque o Joe Biden agora é muito mais amigável, né? A gente não pode esquecer que essas duas superpotências estão disputando a hegemonia mundial, e a gente também não pode esquecer um ponto que vai deixar o produtor brasileiro mais tranquilo. Sim, se tiver acordos maiores entre China e Estados Unidos, a China vai comprar mais dos Estados Unidos, mas nós estamos, João, com a oferta e a demanda bem equilibradas para o ano que vem, sabe? Nós não temos excesso de oferta que, se um país preferir o produto do outro, vai sobrar aonde ele deixou de comprar. Então, se a China for muito comprar dos Estados Unidos, outros terão que buscar da gente, porque está equilibrado. Nós estamos entrando num ano de equilíbrio na oferta e na demanda. Então, eu sou até muito mais construtivo em relação a preços do que achar que os preços devem cair, porque você mesmo falou aí a perspectiva para a soja. Eu acho que o agricultor brasileiro pode esperar, tanto no boi, quanto na carne, quanto na cana, quanto na laranja, pode esperar preços bons no café, ainda mais com a frustração de safra, em 2021, tá? Mesmo com a valorização cambial em reais, na minha leitura, ele pode esperar preços bons, porque eu acho que mundialmente nós vamos ter algum acréscimo de preço em dólar, tá? Mas é isso. É isso aí. Eu também estou muito otimista junto com você nessa análise, Marcos, até porque as informações que a gente tem, também aqui da Exalc, do professor Centelhas, tudo dá conta que o Laninha será, ia diminuindo, vai começar um momento, né, um período de neutralidade, indo para o El Niño, então isso tudo vai trazer mais chuvas para o Brasil. Então, chuvas. Preços, conforme a gente está destacando aí, inclusive, essa preocupação dos chineses comprarem nos Estados Unidos eleva os preços de Chicago, eleva os preços gerais da soja, por exemplo, que é regida pelas compras lá de Chicago. Então, tudo indica que nós teremos um ano bem favorável para o agro brasileiro. E o produtor? Onde ele tem que olhar, Marcos? Ele tem que aprender a cada vez mais trabalhar com o mercado de futuros, fazer hedge? O que ele pode fazer, Marcos? Ele aprendeu muito nesse ano de 2020, né? Você vê o tanto que já foi vendido, fixado, ele está conversando mais com os outros, está participando mais de fóruns digitais, de associações, de cooperativas. Então, eu acho que o aprendizado, a vontade de adotar tecnologia, a preocupação muito grande com o ficar melhor antes de ficar maior, que é uma coisa que eu já falei para você aqui na nossa outra gravação, com os custos, com a gestão da atividade agrícola, enfim, cada vez mais jogar o jogo de maneira profissional, e é isso que eu tenho visto. Um outro ponto para fechar a tua análise anterior, João, do otimismo para 2021, que eu esqueci de falar aqui, é o C do combustível. Por que o C do combustível? Porque o Joe Biden e a pandemia diminuindo, o biocombustível volta com força. Eu já vi agora, na questão da semana retrasada, que a Índia tinha prometido adicionar 20% de etanol na gasolina em 2030, ela está revendo e vai talvez colocar essa meta para 2025 ou 2023, que para nós seria uma belíssima notícia, né? O Joe Biden pode, e seria o maior presente para o agronegócio mundial em 2021, ele pode gradualmente elevar a mistura de etanol nos Estados Unidos de 10% para 15%. Isso aí, se eles forem usar milho, significa 70 milhões de toneladas de milho a mais. Olha que loucura, que tiraria do mercado internacional para combustível. Lógico que não vai de uma vez, né? E a China também, João, voltando com a força da política de adoção de biocombustível no combustível. Então, eu acho que ninguém está falando muito disso, mas 2021
Fora o RenovaBio aqui no Brasil, que deu certo, né? Já representou mais renda para o setor de cana, é um programa de descarbonização maravilhoso. Então, em 2021, nós temos que colocar na nossa bandeja de análise também a palavra combustível, no sentido do biocombustível. É que eu estou brincando para ficar com a letra C, mas ela também é promissora e pode representar um ano de grandes anúncios em relação ao biocombustível, em relação a outras energias renováveis, e o Brasil sempre ganha quando alguém anuncia biocombustível no mundo, porque significa que vai pegar grão de algum lugar ou vai pegar hectare de algum lugar e vai sobrar aqui para a gente produzir ou conquistar novos hectares. Então, eu colocaria isso também para ajudar a formar o nosso quadro desse ano, se Deus quiser, de explosão que estamos começando, né? Pois é, mas vamos colocar também dois produtos que são praticamente do seu dia a dia, uma vez que você está em Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio brasileiro, que tem muita cana e muita laranja em volta de Ribeirão Preto, né? Mas antes de falar disso, Marcos, só para fazer uma espécie de antecipação desse quadro de prognósticos, eu queria que você olhasse as cooperativas. O que você espera em 2021 para as cooperativas brasileiras de todos os produtos? As cooperativas, na minha leitura, ganharam muito em 2021, porque em 2020, perdão, vão ganhar em 2021, mas em 2020 elas ganharam porque o engajamento aumentou, os produtores aprenderam a digitalmente participar da cooperativa, de assembleias, e nós vimos performances maravilhosas das cooperativas todas, apresentando resultados recordes, né? E isso me deixa muito contente, porque, para mim, a cooperativa é a forma do Brasil vencer no agronegócio mundial cada vez mais, porque ela agrega o pequeno e o médio e transforma todo mundo em grande. Eu sou um entusiasta muito grande do papel das cooperativas. Para 2021, para ser bem executivo, o que eu esperaria delas em termos de estratégias? Primeiro, em vez de invadir a área de outras cooperativas, conquistar mais espaço na área onde elas estão, ou seja, aumentar o share, a conquista de produtores aonde elas estão, na carteira desses produtores avançarem mais. Segundo ponto que eu gostaria de ver, elas entrarem mais no mercado de distribuição de combustíveis, em direção a postos, que a gente sabe a importância que seria ter cooperativas de produtores dominando também a área de combustíveis. Terceiro ponto, ir para a área de consumo. Eu gostaria de ver supermercados cooperativistas competindo com as grandes redes francesas e chilenas hoje que dominam aí no Brasil. Quarto ponto, agregação de valor na tua região, ou seja, produzir menos grão e mais carne, mais produtos processados e conseguir, com isso, capturar mais valor aonde ela está. Outra estratégia, se juntar mais, né? Eu acho que está faltando ainda um pouco de cooperação para as cooperativas. E, por fim, a parte internacional, João, nós precisaríamos unificar o esforço exportador brasileiro das cooperativas, sabe? Criar uma Coopersoy, uma Cooperfoods, para jogar o jogo mundial gigante. Chegar lá para os chineses, entregar o produto lá na boca do caixa dos chineses, entrar em Bangladesh e montar estrutura lá, enfim, seguir o que foi feito na Nova Zelândia com a Fonterra, o que foi feito com a própria Copersucar. Eu acho que a aglutinação do esforço exportador das cooperativas brasileiras faria ganhos de logística impressionantes, ganhos de escala e poder de negociação. Então, para ser bem sucinto com as cooperativas, eu estou prevendo um ano maravilhoso, cooperativas de crédito também, que eu tenho acompanhado, mas eu gostaria que elas focassem nessas estratégias e menos na questão da expansão horizontal, invadindo a área de outra cooperativa, duplicando estrutura e destruindo o valor do sistema como um todo. Essa é a minha opinião, sempre transparente. Eu sei que incomoda algumas cooperativas, mas eu gostaria que a consolidação delas fosse mais acelerada nesse ano. Eu tenho uma observação e uma pergunta. A pergunta é assim, não sei se você tem ouvido falar, certamente que sim, que uma dos caminhos que as cooperativas estão perseguindo é transformar-se em marketplaces, ou seja, atendendo a comunidade, vendendo produtos delas e entregando. Eu acho que isso é uma transformação nas cooperativas também, né, Mano?
Total, total. Além do marketplace, além da digitalização completa, e lembrar o seguinte, João, quem vai entregar para o pequeno e médio produtor a chance dele praticar agricultura por metro quadrado, que é o uso de imagem, toda a sistematização, aplicar produtos só onde precisa, quem vai entregar para ele é a cooperativa. Então, a cooperativa é o elemento de digitalização, de modernização, de eficiência do pequeno e do médio produtor. Então, além do que você falou, dos marketplaces e outras formas, o pacote digital tecnológico que vai fazer o cara não desperdiçar mais nada, porque tudo está sendo medido, olhado, fotografado, quem tem que entregar para o pequeno e para o médio é a cooperativa. Não faz sentido o cara comprar drone, aprender a usar isso aí, ficar obsoleto. A cooperativa tem escala para fazer isso para os pequenos e médios. Portanto, mais um ponto de agenda para ela em 2021. Muito bem. Vamos fazer uma rápida passada pela área de laranjas, né, a parte de citros, que sofreu muito, mas me parece que tem uma perspectiva. Quer dizer, sempre a perspectiva é boa de preço quando quebra, né? Essa que é a realidade. Como é que você vê a área de citros do Brasil, Marcos? Ô, João, o preço já estava bom, sabe? Você via a média de contratos aí em 20, R$ 22 por caixa, que é um preço bom para o produtor eficiente que faz a 12, 13, né, até mais reais por caixa de custo, ele estava tendo aí uma receita de 5, 6 reais por caixa, né? Então não estava ruim, estava bom o preço. O que aconteceu agora é que deve levantar mais esse preço, mas eu costumo dizer o seguinte, que preço muito bom também não é bom, porque ele cria problema lá para frente, foi o fato de que a citricultura enfrentou o pior ano de 30 anos produtivos. Essa seca, altas temperaturas estão derrubando cada vez mais a estimativa de safra. Na Flórida também teve problema, apesar que ela é menor, bem menor do que o Brasil hoje, chegou a ser igual, né? Hoje é praticamente aí 1/5, né, do que é o Brasil. E então nós estamos com um problema de oferta que é ruim, porque você perdeu a produção, uma parte da produção, vai trazer preço bom, mas você tem menos fruta, né? O ideal seria ter o preço melhor com a mesma quantidade de fruta. E por outro lado, puxando a laranja, você tem a demanda, que deixou de cair e até se recuperou, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que são os principais tomadores de suco, por causa da busca por imunidade, por conta da Covid. A laranja foi um ganhador. Então, você tem aí uma perspectiva de preços bons, safra menor, consumo recuperando, ajudando a diminuir um pouco os estoques, porque a safra anterior foi muito grande. Então é isso, ela vai ficar um pouco menor com preços melhores no ano de 2021. Falamos de etanol, mas eu preciso que você se aprofunde um pouco no setor de cana-açúcar, né, Marcos? Esse é o caminho para os canavieiros aí da nossa região? A cana é o seguinte, quem investiu, cuidou e acreditou vai ganhar muito dinheiro, na minha opinião. Por quê? O clima judiou também do canavial, a falta de renda no começo também fez com que muitas empresas deixassem de cuidar da suqueira e fazer os investimentos, e você tem uma safra de cana que vai ser menor, essa deve ter ficado ao redor de 600 milhões de toneladas, está se falando em 575, né? Se bem que a cana é resiliente, viu, João? Esse monte de chuva caindo aí agora é capaz dela ainda, se Deus quiser, aumentar um pouquinho. E o que você tem, então? Você tem uma situação de consumo de combustível voltando, crescendo, consumo de açúcar voltando por conta do crescimento econômico e você tem menos oferta de cana. É praticamente um quadro de boa aposta que o valor do ATR é morro acima. Então, quem investiu e quem tiver cana e deu sorte que choveu bem na área dele, vai ter um resultado muito bom aí, na minha opinião, né? E no mercado internacional, o que aconteceu esse ano foi sensacional, né? Porque o Brasil aproveitou lembra quando a gente conversou aqui com você lá para março, abril, nós estávamos preocupadíssimos com a cana, isolamento, o que vai acontecer com o etanol, né? Não vai ter, o açúcar também vai cair o consumo, daí o que acontece? As usinas verteram uma quantidade brutal de cana para fazer mais açúcar, diminuir o etanol, o consumo não caiu tanto quanto a gente esperava, talvez ele vai mostrar uma queda aí de 15%, nós estamos achando que podia cair 40%, vai cair entre 12% e 15% aí quando você fechar efetivamente os dados
de 2020, e de repente, João, que sorte incrível, tem que dar um beijo no açúcar, porque abriu-se uma janela internacional com problema de produção na Índia, na Tailândia, União Europeia, e o Brasil justamente estava com excesso de açúcar. Então, o que nós exportamos de açúcar nesse ano de 2020 é uma enormidade, mais de 10 milhões de toneladas acima da exportação de 2019, e conseguiu exportar com preço em reais razoável por causa do câmbio. Então, foi assim, uma oportunidade fantástica no mercado internacional de açúcar, que o Brasil tinha produto, tinha preços em reais, o mundo tossiu precisando de açúcar e nós, mandamos esse açúcar para lá e acertou a situação da cana esse ano. Então, assim, para a safra 21-22, né, que a cana começa em 1 de abril, eu estou prevendo um valor do ATR que pode ficar acima de 0,80, porque eu acho que nós vamos ter consumo, tem pouca oferta, então o produtor de cana vai ter um bom momento. Fora que as usinas já venderam, né? Muito do açúcar da safra que vem já foi vendido a preços bons em reais, né? Então ela vai ter que fazer. Então não vai ter excesso de etanol também. Então, João, as estrelas para cana, na minha opinião, estão alinhadas para deixar bonito o céu sucroenergético. Antes das conclusões finais, professor Marcos, vamos dar uma repassada em outros produtos, porque a gente fala muito pouco de HF, de hortaliças, flores e frutas. Precisamos falar de leite. Também o leite está se posicionando diante dessa revolução e fazendo uma revolução dentro da própria informática, da revolução dos novos tempos, né, em termos de inovação. O que você destacaria para a gente concluir a nossa entrevista? Bom, pontos positivos para essas culturas é a recuperação do consumo no mercado interno. Ele continua crescendo por conta da economia mais forte. A volta, se Deus quiser, dos eventos, né, que é muito importante, restaurante com força de novo, casamentos, né, toda a parte que consome, a gente sabe, bastante hortifrutis, consome as flores, então esse ponto também é favorável. E o ponto de preocupação que eu colocaria para esse setor, e aí é um pouco diferente, né? O leite que está com preço de grãos elevado, né? Ainda corrosão de margens, e o leite não tem vamos dizer assim, uma plataforma exportadora como tem outras culturas que conseguiram atravessar o 2020 com a perna da exportação mantendo de pé. Nós temos que destacar também os pontos negativos de aumento de tributos, isso não foi bom, né? E esses aumentos que nós tivemos agora, que vão impactar aí a agricultura, vão impactar as margens, podem fazer com que atividades industriais se transfiram do estado de São Paulo. Espero que isso aí possa ser revisto rapidamente. Se for uma coisa assim que precisa, porque o cobertor ficou curto para 2021 em virtude dos gastos da Covid, que seja só em 2021, tá? E que aí em 2022 volte a ser como era a questão tributária em 2020, tá? Eu acho que o setor pode fazer um acordo aí, aceitar um ano e depois voltar, mas que esses tributos, aumentos de tributos aí não fiquem permanentemente, que vai tirar a competitividade de São Paulo, vai tirar a competitividade do agro, vai jogar o problema aí para o consumidor. Então, eu diria que, assim, para esses produtos aí que você comentou, eu espero um ano melhor, tá? Mas não com a perspectiva que tem as carnes e os grãos e os produtos mais de exportação. Esses têm o canal internacional que vai ajudar, mesmo que aqui dentro você dá uma tossidinha, a exportação puxa, né? Mas esses daí, como são muito de mercado interno, o risco deles é maior porque os ovos estão literalmente numa única cesta, né? Tá. Bom, a gente, para concluir, a gente está entendendo que a sua visão também é a nossa, de que o 2021 tem tudo para ser um ano maravilhoso para o agro explodir em 2021. Agora, professor Marcos, falamos muito dos produtos. Eu gostaria de encerrar com o seu olhar para os produtores. O que você tem a dizer para encerrar para os produtores? João, os produtores da nossa agricultura são verdadeiros prêmio Nobel da Paz. A gente tem que agradecer. Eu tenho um orgulho muito grande, 30 anos completo como engenheiro agrônomo agora em 2021, e se tem gente que me deu alegria, foi o produtor rural brasileiro. João, só para fechar, esses caras conseguem com que o Brasil hoje domine 75% do mercado mundial de suco de laranja, 51% do comércio mundial de soja, 50% do comércio mundial
de açúcar, 33% do comércio mundial de frango e de café, quer dizer, 1 em cada 3 vem do produtor brasileiro, carne bovina, 1 em cada 4, bifes que estão circulando no mundo, 1 em cada 4 saíram aqui do Brasil, algodão, 15%, né? O suíno, 12%, quer dizer, é o fornecedor mundial de alimentos. E isso é graças à competitividade da agricultura brasileira, do agricultor brasileiro, que enfrentou sempre um ambiente que muitas vezes foi hostil a ele, e que agora parece que o ambiente começa a ficar cada vez melhor. Então, ele nos entregou um resultado sensacional nos últimos 30 anos, e nos próximos 30 ele vai ajudar a consolidar o Brasil como fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e agroprodutos. Eu sou fã e acho que esse é o posicionamento que a nossa sociedade, de certa maneira, conquistou e tem que buscar, porque não está em berço esplêndido, tá? Tem concorrentes chegando, tem leste europeu, tem Rússia, que com o aquecimento global vai atrapalhar muito o Brasil, a população da Rússia também cai, então nós temos que trabalhar todo mundo, custo, diferenciação e ação coletiva para continuar esse galgar de fornecedor mundial. Essa é a minha expectativa e aqui eu termino, nós estamos fechando um ano super difícil, agradecendo o produtor rural brasileiro, porque nesse ano que tinha tudo para dar errado, os caras fizeram ainda a gente conseguir ter comida, preço competitivo, abastecimento e trazer 100 bilhões de dólares do mundo para o Brasil, ajudando a manter esse país aqui. Então, para o produtor, muito obrigado pelo 2020, que em 2021 vocês possam ter um ano maravilhoso, e é para isso que nós vamos trabalhar, eu, João e vocês, todo mundo trabalhando para que seja um ano explosivo, no bom sentido, para o agro brasileiro. Muito bom, professor Marcos Fava Neves. A última pergunta, uma questão pessoal. Por que você tem o Mandela, o Nelson Mandela, ali na sua estante como referência? Que diz ali aquela frase? Aquela frase, João, diz que você constrói uma grande nação pela educação. E eu sou, antes de mais nada, educador, né? Eu sou professor universitário e acho que o nosso desafio é a educação, por isso que eu adoro o trabalho que vocês estão fazendo, é um trabalho de educação, o meu dia é educação, e você constrói grandes nações pela educação, é o que o Mandela escreveu lá e o que eu procuro praticar, porque com a educação e com a oportunidade que o agronegócio tem de crescimento, é o nosso objetivo central. O que é? Criar emprego, que você falou, criar oportunidades para as pessoas. E a sociedade brasileira vai criar oportunidades para as pessoas pelo agronegócio, né? E para chegar lá, a educação é absolutamente fundamental. Então, agradeço até pela sua última pergunta, é a inspiração educacional desse grande líder, né, da sociedade mundial, que foi e é o Nelson Mandela. Muito bem, professor Marcos Fava Neves, olha, foi um imenso prazer e uma honra ter você conosco aqui nessa análise, nesse projeto, né, nesse olhar projetado para o 2021. Então, para encerrar, muito obrigado e que você tenha um excelente 2021, você e sua família, Marcos. Vocês também e todos que estão nos ouvindo, estaremos juntos para construir essa boa explosão de 2021. Tá certo. Muito obrigado, Marcos. Até a próxima. Vamos juntos. Valeu. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, esse olhar do Marcos Fava Neves, do professor Marcos, nos ajuda a ter uma esperança cada vez mais consolidada no agro brasileiro. Nós vamos entrar em 2021 com muita esperança, não só pelas informações que a gente já coletou, mas pela projeção que a gente pode fazer deste ano que pode se transformar no grande ano e vai se transformar, sim, no grande ano para o nosso país. Então, eu encerro dizendo sempre, viva o Brasil e vamos em frente. Muito obrigado.